Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio da Lei número 9.433 que trata sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus melhores amigos e deixe seus comentários aí embaixo, galera. Vamos lá? Capítulo 6 das Agências de Água. Artigo 41. As agências de água exercerão a função de secretaria executiva do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Artigo 42. As agências de água terão a mesma área de atuação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Parágrafo único. A criação das agências de água será autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, mediante solicitação de um ou mais comitês de bacia hidrográfica. Artigo 43. A criação de uma agência de água é condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: inciso 1, prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Inciso 2, viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos ou recursos hídricos em sua área de atuação. Artigo 44. Compete às agências de água, no âmbito de sua área de atuação. Inciso 1. Manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 2. Manter o cadastro de usuários de recursos hídricos. Inciso 3. Efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Inciso 4. Analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos e encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos. Inciso 5. Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 6. Gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 7. Celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de suas competências. Inciso 7. Elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Inciso 9. Promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação. Inciso 10. Elaborar o plano de recursos hídricos para apreciação do respectivo comitê de bacia hidrográfica. Inciso 11. Propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. A linha A. O enquadramento dos corpos de água nas classes de uso para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com o domínio destes. A linha B. Os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. A linha C. O plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos. A linha D. O rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Capítulo 5 da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Artigo 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela gestão dos recursos hídricos. Artigo 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, inciso 1, prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Inciso 2, revogado. Inciso 3, instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica. Inciso 4, revogado. Inciso 5, elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Capítulo 6 das Organizações Civis de Recursos Hídricos. Artigo 47. São consideradas, para os efeitos desta lei, organizações civis de recursos hídricos. Inciso 1. Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas. Inciso 2. Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos. Inciso 3. Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de recursos hídricos. Inciso 4. Organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade. Inciso 5. Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Artigo 48.
Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas. Título 3 das infrações e penalidades. Artigo 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Inciso 1. Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso. Inciso 2. Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Inciso 3. Vetado. Inciso 4. Utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Inciso 5. Perfurar poços para a extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. Inciso 6. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. Inciso 7. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. Inciso 8. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. Artigo 50. Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referente à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos, ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de enumeração. Inciso 1. Advertência por escrito, na qual terão estabelecidos prazos para a correção das irregularidades. Inciso 2. Multa simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 100 a R$ 50 milhões. Inciso 3. Embargo provisório, por prazo determinado, para a execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. Inciso 4. Embargo definitivo, com revogação da outorga, se for caso, para impor incontinente no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens nos termos do artigo 58 e 59 do Código de Águas, ou tamponar os poços de extração de água subterrânea. Parágrafo 1º. Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca será inferior à metade do valor máximo combinado em abstrato. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 3 e 4, independentemente da pena de multa, serão cobrados do infrator as despesas em que incorrer a administração para tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos artigos 36, 53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização dos danos a que der causa. Parágrafo 3º. Da aplicação das sanções previstas nesse título, caberá recurso à autoridade administrativa competente, nos termos do regulamento. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Título 4 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar às organizações sem fins lucrativos relacionadas no artigo 47 desta lei, por prazo determinado, o exercício de funções de competência das agências de água, enquanto esses organismos não estiverem constituídos. Artigo 52. Enquanto não estiver aprovado o regulamento ou o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fim de geração de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial específica. Artigo 53. O Poder Executivo, no prazo de 120 dias, a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação das agências de água. Artigo 54. O artigo 1º da Lei 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 3.
4,4% à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Inciso 4. 3,6% ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, DENAE, do Ministério de Minas e Energia. 2% ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 4º. A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será empregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da Rede Hidrometeorológica Nacional. Parágrafo 5º. A cota destinada ao DENAE será empregada na operação e expansão de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos e em serviços relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica. Parágrafo único. Os novos percentuais definidos no caput deste artigo entrarão em vigor no prazo de 180 dias, contados a partir da data de publicação desta lei. Artigo 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta lei no prazo de 180 dias, contados da data de sua publicação. Artigo 56. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 57. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 9.433, que trata sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. E se você curtiu esse episódio, se melhorou seu dia, sua semana, seu mês, seu ano, seus estudos, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau!